Olá, gente. Boa tarde. Para iniciar, gostaria que vocês dessem um like aí, se inscrevessem no canal, ativasse aí o sininho para as notificações. Me sentindo quase um youtuber falando isso para vocês. Mas, com certeza, a gente tem que se adaptar a essas modificações que a gente teve que fazer nos nossos métodos de trabalho. Olha só, gente, nossos vídeos não serão muito longos, tipo 50 minutos, 1 hora. A gente vai tentar sintetizar para vocês as informações básicas. A gente vai procurar contextualizar, explicar para vocês também a dinâmica das aulas, como é que a gente vai contabilizar o sistema de atividades, presença. No final, vou explicar qual é o primeiro assunto que a gente vai abordar, como se dará essa sequência de atividades. Então, vamos ao primeiro ponto, que é a contextualização e comentários introdutórios sobre o Covid-19. Nos últimos dias eu vi muita gente procurando saber, quando as aulas iam retornar, se era já agora no dia 4 de maio, quando seria, porque eu vi que em São Paulo vai ser em julho e que essa volta será gradativa. Olha só, gente, cada estado tem a sua dinâmica. E é preciso a gente saber que o Brasil ele não está no mesmo ritmo de países europeus que já estão em declínio da sua curva, como por exemplo Itália e Espanha, que agora já estão notificando 200, 300 casos por dia e vem aí no declínio já, na descida desse pico do coronavírus. Infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado, os noticiários que a gente tem visto, a gente terá ainda grandes dificuldades e desafios aí pela frente. A gente já está vendo muitas coisas acontecendo, situações delicadas em estados como a gente vê aí, Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, situações desesperadoras. Infelizmente, talvez no mês de maio a gente ainda tenha essa tônica, pode entrar para o mês de junho, é bom que a gente esteja sempre acompanhando os noticiários. O fato é que a gente não está perto do final dessa quarentena ainda, para a gente voltar seguramente para ambientes coletivos com 30 pessoas ou mais dentro de uma sala. Até porque muita gente diz, mas o perigo maior é para o pessoal que tem problemas de saúde pré-existentes, o problema é para pessoas idosas. O fato é que todo mundo está em risco. Quando você volta para a sala de aula e coloca várias pessoas ali no mesmo ambiente, mesmo sendo adolescentes, ou um professor, ou você tem um coordenador, pessoal de apoio, você está aglomerando pessoas. E quando você faz isso, notoriamente você está se colocando em risco. Então seria uma irresponsabilidade voltar tão cedo, mesmo não tendo casos notificados oficiais aqui no nosso município de Iaçu. Mas outra coisa que eu quero sinalizar para vocês é que, infelizmente, no nosso país, nós temos uma subnotificação de casos, subnotificação muito grande, talvez esse número aí seja o triplo ou quádruplo, no caso de infectados, e no mínimo, na melhor das hipóteses, esses mortos aí talvez seja o dobro. É triste dizer isso, mas as agências internacionais e até nacionais admitem que esse número pode ser muito maior. Então, quando a gente estiver abrindo para a conversa, eu quero saber como é que vocês estão enfrentando essa crise, o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão lidando, como é que está sendo a dinâmica, como é que você pensa que a vida vai transcorrer depois desse período. E é bom sinalizar que vocês estão vivendo nós estamos vivendo, num período da história muito crítico,
que só aconteceu poucas vezes, né? Pandemias mundiais, a gente teve uma mais de 100 anos atrás, e com certeza isso vai ter impacto em toda a nossa dinâmica social. É preciso a gente se preparar, mesmo depois que a gente sair da pandemia, nós vamos ter meses duros, a retomada da economia e de outros setores sociais será gradativo e lento para que seja seguro, se não corre risco da gente ter uma segunda onda, que é algo muito preocupante, tem muita gente falando sobre isso, porque não há comprovação de que uma vez tendo o Covid-19 você não vai ter de novo. Alguns testes preliminares disseram que nem todas as pessoas que tiveram Covid-19 estão imunes ou desenvolveram anticorpos, né, para lidar com o reaparecimento desse vírus. Então é algo que preocupa o planeta. Mas com tudo isso, né, a gente vê esse cenário aí complicado, nós temos que ter a certeza de que é preciso, apesar da gente estar num momento complicado, da gente ter uma atitude positiva. A gente saber que nossas aulas de alguma forma precisam acontecer, que a gente precisa estar aqui em diálogo, a gente precisa estar aproveitando esse tempo para, de alguma forma, utilizando esses meios tecnológicos que a gente tem hoje, para a gente se comunicar e continuar, de alguma forma, aprendendo. Bem, como eu expliquei no início do vídeo, nossas aulas elas não ultrapassarão, ou raramente ultrapassarão, os 30 minutos. A gente vai tentar compactar as informações, né, para que vocês não fiquem entediados assistindo o vídeo. E eu vou concluir nessa semana ainda em outro vídeo o nosso módulo sobre literatura ou pré-literatura brasileira, né? A gente estava falando naquele início sobre, antes das nossas aulas serem paralisadas na escola, estava falando sobre literaturas de viagem, a gente também falou sobre as cantigas de amor, de escárnio, maldizer, as cantigas de amigo. Depois falamos um pouco do classicismo, falamos de Camões ali já no início do século XVI, e pouco depois, ou concomitante ao momento que Camões escrevia em Portugal, a própria nação portuguesa se lançava às grandes navegações. E aí entra a carta de Pero Vaz de Caminha, que seria interessante, que já tem exemplares digitais, que vocês baixassem, fosse lendo, porque a gente vai fazer na próxima aula um link, inclusive, desse descobrimento com o que nós estamos passando hoje. Você para assim e pensa, mas como assim? Não entendo. O que o descobrimento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, tem a ver com a minha realidade de hoje? Então é isso que a gente vai discutir no próximo vídeo, que a gente vai fechar aí o módulo de literatura e vamos entrar no módulo de gramática. Uma coisa importante: como é que o senhor vai avaliar essas aulas e essas atividades, professor? As aulas, talvez essas aulas que a gente tem aqui de forma de vídeo, ou de áudio, ou de Zoom, ou live, que eu não posso fazer live, porque agora o YouTube mudou a sua política, senão eu estaria fazendo uma para vocês agora. As aulas talvez não entrem para a nossa carga horária propriamente dita, né? Talvez não entre naquelas 800 horas a aula que a gente tem que dar no ano. Entretanto, essas atividades elas serão contabilizadas sim. Onde é que eu vou passar essas atividades? Talvez eu jogue as questões de forma sintética e clara lá no próprio grupo do WhatsApp. Muita gente talvez diga, mas eu não tive acesso a todos os vídeos, eu não pude acompanhar.
É por isso que eu estou fazendo uma plataforma do YouTube que talvez, se você não tiver celular ou tiver alguma dificuldade, em um outro momento você pode assistir no celular da sua mãe, do seu pai, de quem puder lhe emprestar aí para você fazer esse acompanhamento. Se não tiver acesso, pelo menos se preocupe em saber quais atividades foram passadas, porque tem dia que a gente vai estar aqui explicando o assunto e, tipicamente, esclarecendo dúvidas. Então seria importante que vocês estivessem, como falei, inscritos no canal, assistindo todos os vídeos, acompanhando tudo de perto. E uma coisa que eu gostaria de dizer, essas atividades eu vou contabilizar na volta às aulas. Talvez vocês queiram tirar algumas dúvidas comigo lá no WhatsApp, eu vou tirar sua dúvida, eu vou esclarecer o que você quer saber, o que talvez não tenha ficado muito claro no vídeo. Eu vou estar sempre presente, sempre disponível para ajudar vocês na realização dessas atividades. Então, a primeiro momento, o que a gente vai fazer em questão de atividade? Primeira coisa que você precisa baixar hoje, se possível, a carta de Peru Vaz de Caminha. Que nossa aula será pautada neste documento. Muita gente ainda tem dúvidas sobre se a carta de Peru Vaz de Caminha é um documento literário ou é um documento histórico. Então, só fazendo uma breve introdução para o que a gente vai continuar na próxima aula, a Carta de Peru Vaz de Caminha é um documento histórico. Claro, foi muito bem escrito, tem elementos que beiram a literatura, mas a carta do próprio Peru Vaz de Caminha, como outras que vão se desenvolver no período das grandes navegações de Portugal, são documentos que vão informar para o rei se seria interessante ou não explorar e colonizar aquelas terras. A gente vai ter durante todo o século XVI e início do século XVII uma literatura de viagem por onde as naus ou as caravelas portuguesas passavam, seja aqui na América Latina, no Brasil, seja na África ou até mesmo na Ásia, que é para onde eles viajavam. Então, assim, embora a gente tenha alguns traços literários, a gente até vai chamar de literatura de viagem, entenda-se que essa literatura não seria propriamente uma literatura artística, mas uma literatura de achamento desse novo território. No início eles nem sabiam se era uma ilha, se era um território, talvez eles nem sonhassem que se tratasse de um continente tão grande. Mas é interessante, não é nessas questões geográficas, a questão é o relacionamento do português com o índio. E aí é que a gente vai tratar dentro do âmbito literário. Porque a literatura, quando a gente trabalha, tem o objetivo de abrir a nossa mente para os relacionamentos humanos. Não é à toa que o Antônio Cândido, que é um teórico muito importante na área da literatura, ele diz que esse instrumento, ou seja, a literatura, ela nos humaniza, no sentido de que a gente, ao conhecer histórias, ao a gente lidar com essas realidades, a gente está, na verdade, se propiciando a viver ou conhecer a vida de outras pessoas, e possivelmente a gente pode também ter um perfil mais tolerante ou fica mais fácil da gente lidar com as diferenças. Uma das principais habilidades que a gente tem que desenvolver hoje em dia, a literatura ajuda a isso, é a gente trabalhar com as diferenças, dialogar com o que se propõe contrário, talvez, ao que a gente pensa. Então, a literatura abre espaço para isso e a gente vai começar a investigar esse documento e a gente vai ver aí, inicialmente, um conflito de interesses, um conflito de tradições,
um conflito de idiomas, eram realidades completamente diferentes, se encontrando naquele ponto do tempo, início do século XVI. Então foi um momento muito significativo, não só para o Brasil, né, que recentemente completou 520 anos, como também foi um ponto significativo da história mundial, as grandes navegações. Praticamente, o continente latino todo passou a entrar no mapa a partir deste momento, embora já se soubesse que tinha gente aqui, já tinha gente passado por aqui antes. Muito bem. Gente, novamente falando sobre essa questão avaliativa, lembrem-se que o que eu falei lá no início das nossas aulas, em fevereiro. Nós teremos uma grande soma de atividades durante a unidade. E é importante que vocês façam essas atividades e façam por si mesmos. Como assim? Que a gente já sabe que algumas pessoas têm o costume, né, de passar uma atividade para o outro, aí passou para o seu grupo, né, ou documenta aquilo tudo ali para passar para o outro, para facilitar o trabalho do outro. Então, o caso da gente estar em casa e com um tempo, de certa forma, disponível, vai apontar para a gente caminhos da gente trabalhar, né? E trabalhar individualmente, desenvolver as nossas reflexões. Quando a gente lançar as perguntas sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente vai aqui alistar na próxima aula algumas coisas que a gente vai trabalhar, seria bom que você respondesse dentro da sua perspectiva como leitor. Durante esses próximos 15 dias, a gente vai estar abordando pontos da carta de Pero Vaz de Caminha, pontos históricos, até engraçados, pontos de encontro dessas duas culturas. E seria interessante ver como é que você está se colocando diante disso, né? Como é que você recebeu essas informações. Também publique aqui, dialogue com seus colegas, como é que vocês estão enfrentando isso, essa pandemia, esse momento tão complicado para todos nós. E eu queria também destacar mais para frente que talvez a gente faça algumas transmissões via Zoom. Mas, obviamente, nem todo mundo tem, talvez, memória para baixar esse aplicativo, né? Que eu serei o anfitrião, funciona assim. Eu sou o anfitrião, eu tenho aquele instrumento, eu convido a turma, marco um horário com vocês e a partir daquele momento a gente entra no sistema de tela compartilhada com todo mundo e aí a gente pode ter um ambiente mais interativo. Então, se você talvez tem um celular que não tem memória para isso, busque a ajuda do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu tio, de alguém que possa lhe ajudar nesse sentido. Porque vai ficar mais interativo, vai ficar melhor, não vai ser só eu falando todo o tempo e vocês escutando. Fica assim um ambiente mais democrático da gente ouvir todo mundo, né? Ouvir todas as Marias aí das nossas salas, a gente ouvir todos os Jonatas da nossa sala, as Eduardas, enfim, todo mundo que quiser participar e falar. Então, gente, vamos se juntar. A gente sabe que a gente está numa realidade difícil e a gente tem que aproveitar todo o momento que a gente tem para dar seguimento ao nosso desenvolvimento intelectual. A gente não pode parar. Tem muita gente que fala, mas eu não queria assistir aula, eu não queria fazer atividade. Olha só, todo mundo é livre. Tem uma frase do Ernest Abujamra, que eu gosto muito, eu até escutei essa semana. Ele disse, a vida é sua.
estrague-a como quiser ou abrilhante-a como quiser. Então, assim, cada um é livre para fazer suas escolhas, de assistir os vídeos, de fazer as atividades ou não. Mas tem que aceitar as consequências de não fazer isso. Todo mundo tem a sua liberdade, pode ter a sua opção, mas primariamente aproveite o que está sendo disponibilizado para vocês. Então esse vídeo, ele hoje será mais curto, porque a gente está apenas fazendo uma contextualização. Como eu falei, essas atividades no final da unidade vão somatizar 5 pontos, 5, né? Geralmente, quando a gente está em sala de aula, a gente propõe um teste. Esse teste pode ser um mini teste valendo 2, ou um teste valendo 3, e os outros 2 pontos de atividade. Como a gente está no momento atípico, quase todos esses pontos, se não todos eles, serão de atividades. E boa parte dessas atividades serão questões abertas, para que vocês possam responder de acordo com as percepções de vocês. Talvez alguns pensamentos podem aparecer de forma bem semelhante uma do outro, mas não igual. Até porque cada um sente a literatura de uma forma diferente. Então, todas as atividades que serão feitas aqui serão contabilizadas. Eu talvez não esteja analisando, corrigindo, devolvendo, como seria na sala de aula, mas eu vou analisar todas essas questões e vou estar orientando de perto cada uma delas, caso alguma questão não tenha sido ou não tenha ficado muito claro para algumas pessoas. Uma outra situação que eu quero falar aqui é que, finalizado esse módulo de literatura, que eu trabalho por módulos, né? O primeiro módulo foi de literatura, nessa primeira unidade, a gente vai entrar no módulo de gramática. Então serão praticamente 3 semanas, de 2 a 3 semanas, a gente falando sobre morfossintaxe. Só para sintonizar vocês o que seria isso, seria a morfologia, ou seja, a formação das palavras, e a sintaxe, ou seja, o papel das palavras dentro das frases. É como se fosse uma parte mecânica da língua. Portanto, seria importante que você tivesse em casa uma gramática, ou que você pudesse baixar uma gramática básica. Tem até algumas boas gramáticas online para você estar acompanhando essas aulas. E a gente vai relembrar questões das classes gramaticais todas dentro da morfologia, de substantivo a pronome, de adjetivo até advérbio. A gente vai entender por que esses nomes, vai entender por que é importante a gente saber a configuração, o nome que se dão a essas classes, como é que eu vou usar isso, para que serve isso. E depois a gente vai passar para a sintaxe, que é o papel das palavras dentro de uma frase. A gente sabe que existem papéis que são desempenhados por essas palavras. Então a gente sabe que Igor, por exemplo, gramaticalmente, na morfologia, é substantivo próprio, que a gente dá nome a pessoas, a lugares, até animais de estimação. Mas Igor, dentro da frase, pode fazer o papel de sujeito simples. Então é isso que a gente vai também trabalhar nas primeiras semanas de maio. Então, e a gente se encontra ainda nessa semana, lá para a próxima quinta ou sexta. Eu vou confirmar com vocês no WhatsApp, tá bom? Então não se esqueça de dar seu like, de se inscrever e ativar os sininhos
para a notificação, ok? Obrigado.